Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo bimestre. Eu, professora Daniele Neri, estarei trabalhando novamente a disciplina de História com vocês. Então, vamos conhecer o nosso tema da nossa aulinha de hoje, que é a Mesopotâmia. Então, venham comigo, vamos conhecer algumas características dessa civilização. Sem mais delongas, vamos dar início à nossa... Então, a palavra Mesopotâmia, ela é de origem grega, significa entre rios. Essa palavra ela serve para designar essa situação dos entre rios, que são os rios Tigres e Eufrates, lá no Oriente Médio. Atualmente, essa região ela corresponde à maior parte do território do Iraque. Na Mesopotâmia, se desenvolveu um dos mais antigos sistemas de escrita. Ali foram criadas escolas para jovens aprender a ler e escrever. No entanto, poucos eles podiam frequentar as escolas. Então, nessa sociedade, o domínio da escrita representava uma forma de poder. Dando seguimento à nossa aula, eu venho com os povos mesopotâmicos e quem são e quais suas características e peculiaridades. Ao longo do tempo, a Mesopotâmia ela foi habitada por povos que, em momentos diferentes, se confrontavam. Entre eles, podemos citar alguns. Quais são, professora? Então, eu trago aqui, os sumérios, acádios, amoritas ou antigos babilônios, assírios e caldeus, ou novos babilônios. Então, apesar de terem línguas e culturas diversas, esses povos, eles são chamados genericamente de mesopotâmios. Vamos dar seguimento falando sobre as aldeias agrícolas. Bem, a prática da agricultura e a criação de animais foram desenvolvidas em diferentes momentos e lugares do mundo. Na região da Mesopotâmia, por exemplo, existem vestígios muito antigos dessas práticas. Inicialmente, os povos que viviam na Mesopotâmia eram caçadores e coletores, produziam seus instrumentos feitos de pedra e aos poucos, algum desses povos, eles começaram a cultivar o quê? Vegetais, começaram a criar animais e permanecer mais tempo nos lugares, então eles não mudavam mais com frequência. E dessa forma, eles formaram aldeias e se tornaram sedentários. Entre os produtos cultivados, podemos citar a cevada, o trigo, linho, gergelim, tâmara, cebola e alho. E entre os animais, os quais eles domesticaram, eu trago aqui para vocês ovelhas, cabras, porcos e bois. São só alguns. Na Mesopotâmia, o desenvolvimento da agricultura e a criação de animais, ela começou lá por volta de 800 anos antes de Cristo. Para melhorar a produção agropastoril, por exemplo, os sumérios e os acádios aprenderam a controlar a água dos rios. Na época das cheias, então, quando os rios transbordavam e suas águas elas podiam destruir plantações. Então, aí eles criam uma técnica para conter o avanço da água. Então, para impedir isso, eles ocorreram ali, para que impedir que isso ocorresse, os povos da região eles construíram muros, ou seja, os diques, capazes de conter a força da água. Além disso, eles fizeram canais de irrigação e levaram a água até aonde, professor? Até terrenos mais secos. Então, ali eles já tinham uma experiência, então, mediante a situação, eles conseguem ali sanar esse problema da questão das cheias. A construção de muros, ou seja, os diques e canais de irrigação, ele foi assim realizada primeiro pelas famílias e aldeias em que viviam ali na Mesopotâmia, então aquele grupo. Somente depois, parte dessas atividades ela foi controlada por administradores dos templos e palácios. A produção agrícola e a criação de animais transformaram o cotidiano dos habitantes da Mesopotâmia. Um exemplo dessa transformação, ela foi especializada de alguns trabalhos, então ela foi ali uma especialização de alguns trabalhos, então alguns conseguiam fazer algumas técnicas. Assim, havia pessoas que se dedicavam mais à produção de metais e cerâmicas e à confecção de quê? De tecido, para quê? Para fomentar ali a questão do comércio, certo? E também eles tinham também como prioridade o comércio. As famílias da Mesopotâmia, vamos lá, conhecer um pouco sobre... Então, nas aldeias da Mesopotâmia, os trabalhos relacionados à agricultura e à criação de animais era realizado basicamente pelas famílias. De início, as famílias mesopotâmicas eram famílias alargadas, ou seja, formadas por avós, pais, filhos, primos, tios, netos, ou seja, todo mundo da família, tá bom? Os genros e noras, que viviam no mesmo local, da mesma forma familiar. Então, mas essa forma familiar, então ela foi
se modificando com o quê? Com o tempo. Então, ali teve a questão da separação, não precisava morar todo mundo junto, né? Então, aí foi se transformando. Então, lá no começo do segundo milênio antes de Cristo, há indícios de que famílias alargadas elas começaram a ser substituídas por nucleares, formadas apenas por pais, filhos e algumas pessoas bem mais próximas. Então, aquela família grande ali, ela já começa a sair um pouco, né? Então, começa a diminuir a quantidade das pessoas que moram ali na mesma casa. As famílias mesopotâmicas alargadas e mais tarde nucleares, elas foram muito importantes para a organização da vida social. Os líderes das famílias procuravam resolver conflitos internos nas aldeias e defendiam os direitos dos moradores diante as autoridades dos templos e palácios. Primeiras cidades, vamos conhecer. Na Mesopotâmia, foram encontrados vestígios de cidades suméricas como Ur, Uruk, Niput, Lagash e Eridu. Então, aqui são alguns nomes bem difíceis de ser falado, mas eu consegui. Que se desenvolveu por volta de 400 anos antes de Cristo. Nas cidades havia trabalhadores mais especializados do que nas aldeias. Entre esses trabalhadores estavam os artesãos, que dominavam a questão da ferramenta e técnica própria, se dedicavam à produção de vários bens. Por exemplo, exemplo de artesãos. Podemos mencionar quem? Ceramistas, construtores de carroça, carpinteiros, moedores de cereais ou moleiros e tecelões. Então, só aqui alguns dos exemplos. Então, além disso, as cidades elas tinham uma população numerosa e diversos tipos de construção, como casas, templos, ruas, pontes e palácios. Dessas construções destacam-se quem? Os templos e o Palácio Real, que eram centros de poder. Ao redor de algumas cidades foram erguidas muralhas protetoras e torres de vigilância. A cidade sumérica de Uruk, por exemplo, foi rodeada por uma muralha com aproximadamente 10 quilômetros de extensão, certo? Sobre agora a religião e as crenças desses povos, vamos entender um pouco sobre esse tema também. Então, no Brasil atual, o cristianismo ele abrange religiões que reúnem grande quantidade de seguidores. O cristianismo possui ramos com o catolicismo e protestantismo, anglicano, luterano, calvinista, pentecostal e neopentecostal. Os cristãos, eles acreditam na existência de um único Deus, Criador do universo. Portanto, o cristianismo é uma religião monoteísta, ou seja, de um único Deus. Em grego quer dizer mono, né? Em grego, mono quer dizer um, tel quer dizer Deus, um único Deus. Mas já os mesopotâmicos já são diferentes, vamos entender. Eles eram politeístas, em grego quer dizer poli, quer dizer muitos, e tel, Deus, ou seja, eles adoravam, cultuavam muitos deuses. Eles acreditavam em diversos deuses que tinham características humanas e estavam relacionados a elementos da natureza. Trago aqui alguns para vocês. Anu, Deus do céu, e Star, deusa do amor e guerra, Enlil, deus do ar e do destino, Shamash, deus do sol e da justiça, Nimar, deusa da terra e da fertilidade, e Enki, quer dizer Deus das águas, da sabedoria e das técnicas. Quase não saiu, mas deu certo, né? Então, os povos da Mesopotâmia acreditavam também que depois da morte, o espírito da pessoa ia para o mundo inferior, um lugar deprimente e terrível. Assim, não havia a crença de uma vida melhor após a morte. Por esse motivo, homens e mulheres queriam aproveitar ao máximo sua existência. E talvez por isso a juventude era considerada a melhor fase da vida. Venho agora com o tema sacerdotes e templos. Falamos um pouco sobre a religião, vamos dar seguimento a esse tópico, certo? Então, os templos religiosos, eles eram importantes na vida social ali da Mesopotâmia. Nesses locais havia culto a quem? Aos deuses.
Na realização de rituais, o recebimento de oferendas. Para os mesopotâmios, os templos eram ao lado dos deuses. Cada cidade podia ter vários templos. Só na Babilônia, no atual Iraque, havia cerca de 50 templos dedicados aos deuses. Era templo demais, né? No templo, os sacerdotes e as sacerdotisas conduziam as cerimônias religiosas, administravam os bens e os negócios. Com as oferendas que recebiam dos fiéis, os sacerdotes acumulavam riqueza em forma de terra, rebanho, sementes, entre outros. Para controlar as suas atividades econômicas, os sacerdotes desenvolveram um sistema de escrita e numeração, como veremos mais adiante. Devido ao poder religioso e econômico, muitos sacerdotes exerceram forte influência política, sobretudo nas regiões, nas cidades suméricas. Então, alunos, por hoje é só. Me despeço de vocês. Até a nossa próxima aula, que é a aula 2. Nós vamos continuar com esse tema, tá?